E aí pessoal, vamos aqui para mais uma aula de Java. Ainda na estrutura de condição, agora a gente vai estudar o switch case. É uma estrutura de verificação em que ele é útil para poder fazer a gente verificar várias coisas ao mesmo tempo, tá? Então, no caso, se eu tenho uma questão, um problema que eu preciso fazer uma sequência de verificações de casos, aí eu uso uma estrutura switch case. A gente vai utilizar aqui um exemplo de aquelas máquinas eletrônicas que eu coloco o dinheiro, digito o que eu quero e, enfim, sai, né? O produto que eu quero, o xilito, o chocolate, a lata de refrigerante, enfim. E aí a gente vai utilizar esse exemplo aqui, tá? Então aqui, eu tenho essa imagem aqui que vai mostrar como é a estrutura do switch case, certo? É assim, eu coloco switch, e aí dentro dos parâmetros, dos parênteses, o parâmetro é a entrada, o input, que no caso é uma variável. Aqui eu vou ler. E aí ele vai abrir para mim aqui com as chaves e eu vou escrever as verificações, tá? Eu coloco o case, né, uma palavra-chave do Java, assim como switch. Aí eu coloco o caso, ó. Esse constante 1 é o input, tá? Se no caso o constante input, o input for esse constante 1, aí eu coloco as declarações que eu quero fazer, depois de seguir de dois pontos, e break. O break é para quebrar, porque quando ele chegar aqui, der positivo, true, realizar o que tem que fazer, ele tem que quebrar, e aí ele sai do switch case. E aí, mas se esse aqui der falso, ou seja, se não for a input, não for o constante 1, ele vai no caso do constante 2. Se for o constante 2, ele vai fazer as declarações e dar um break. E o default, que é opcional, ele é opcional para poder justamente no caso de que não seja nenhuma opção. Eu faço uma série de verificações aqui, mas se encair nenhuma delas, esse default aqui ele vai realizar as declarações que eu colocar, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazendo um exemplo que seria ruim para vocês verem, e depois no exemplo que usando o switch case, tá? Um sem e um com. Vamos lá. Primeiro eu vou botar um scanner. Beleza. Aí agora eu vou colocar aqui os produtos. Eu vou colocar aqui R$ 1, no caso vai ser real, né? Eu vou digitar o valor que eu quero, que eu inseriria na máquina, certo? R$ 1 eu vou dizer que é um sonho de valsa. Opa. Um sonho de valsa. Aí aqui eu vou colocar R$ 3 ser uma coca lata. R$ 7 é o Doritos. Doritos. E aí R$ 8 vai ser um Red Bull. Pronto. Vou ter essas opções e ele vai colocar aqui: insira na máquina o valor do produto desejado. E aí ele vai dizer, que no caso a gente vai digitar, né? Mas tá aqui, pronto, digitei as opções. E aí eu vou fazer para ele ler aqui. O switch case, como vocês viram aqui no slide, ele tem uma coisinha. Ele só aceita byte, short, int, char, enum e strings. Qual é o negócio aqui? É que ele não aceita float, nem double, ele não aceita números quebrados. Então aqui no caso a gente vai trabalhar com valores cheios, né, inteiros. Então vai ser um int, aí eu vou colocar dinheiro. Dinheiro, aí eu vou colocar scanner.nextInt. Depois que eu já inseri o dinheiro,
E aí vai começar as verificações. No jeito errado seria assim, eu colocaria se o dinheiro for igual a 1, aí o que é que ele vai fazer? Vai colocar aqui sonho de valsa. Else if, ou seja, se não for isso, ele vai verificar se o dinheiro é igual a 3. Se ele for igual a 3, ele vai colocar coca-lata. Else if dinheiro for igual a 7 reais, né? Aí eu vou colocar Doritos. E se não for dinheiro é igual a 8, vou verificar também se é igual a 8, e aí eu vou colocar Red Bull. E aí eu vou colocar um else por último. Aí por quê? Porque o else é justamente caso não entre em nenhum desses casos aqui, digamos que eu tenha inserido 2, ou seja, aqui vai dar false, aqui vai dar false, aqui vai dar false, aqui vai dar false, vai dar tudo false. Aí ele vai cair aqui, aí, ou seja, eu vou botar dinheiro devolvido. Eu sei que não é bem assim como uma máquina funciona, tá? Mas é porque a gente ainda precisa ver o conteúdo de estrutura de repetição, que vai ser logo depois desse tópico. Tá quase terminando, falta essa e mais uma aula. Aí depois a gente vai ver a estrutura de repetição e aí seria melhor para usar nesse exemplo aqui. Ia ficar mais condizente com a máquina real. Eu penso até em fazer, mas por enquanto vamos fazer só esse aqui mais simplificado. Então, pronto. E aí é isso. Vamos lá aqui. Executar. Você vê que ele vai funcionar assim, certo? Insira na máquina o produto desejado, o valor do produto. No caso eu vou querer o Red Bull 8. Pronto, exibiu para mim. Ou seja, ele deu false, false, true, executou o que tem aqui dentro e vazou, saiu. Pronto, agora como é que seria eu utilizando o switch case? Você vê que aqui ele fica algo muito assim repetitivo, fica feio, escreve muito código desnecessário. Então para isso que o switch case ele existe. Então eu vou apagar aqui tudo. E aí eu vou colocar aqui justamente essa estruturazinha. Aqui eu vou colocar switch, ó, apareceu aqui, enter. E aí dentro dos parênteses eu vou colocar o dinheiro, que é a variável que eu quero verificar. Abre chaves, dá enter. E então ele vai. Agora eu vou colocar os casos. Caso o dinheiro seja 1, aí eu posso colocar aqui shift 2 pontos. Vou colocar aqui 2 pontos, que é assim que funciona. Dou enter e aí eu digito o que é que ele tem que fazer. Eu vou colocar para poder dar um Ctrl D aqui. Aí aperta shift alt e aí eu vou descendo com a seta e eu coloco já aqui o que é que eu quero. Eu só copio e colo mesmo. Deixa eu dar um tab aqui, beleza. E agora eu vou colocar o case R$3. Caso seja R$3, aí o que eu vou fazer? Vai ser coca-lata, né? Coca-lata. Case 7. Aí vai ser Doritos. Case 8. Aí é o Red Bull. E aí justamente a última que falta, que seria condizente ao que é aquele else. Ou seja, se não for nenhum desses, aí eu vou executar isso aqui. Ou seja, default, enter e boto dinheiro devolvido. Dinheiro devolvido. Pronto, tranquilo.
Então vamos executar aqui. Inserindo na máquina o valor do produto desejado, eu vou querer o Doritos. 7. Pronto, ó. Eu esqueci de apagar aqui esses numerozinhos, mas beleza. Você vê que ele colocou Doritos aqui, beleza. Ele colocou Red Bull e dinheiro devolvido, né? Por quê? Porque eu não coloquei o break, que eu tenho que colocar. Porque quando ele executar o que está aqui dentro, as declarações aqui dentro, eu tenho que dar um break para ele pular fora do switch. Então eu boto aqui, break. Aí eu vou aqui, vou descer aqui. Com o Shift Alt e a setinha. Aqui no default acho que não precisa não, porque caso não seja nenhum deles, ele vai executar e vai pular fora. Então vamos executar aqui. Então o produto que eu quero é o Red Bull. Pronto, apareceu aqui Red Bull pra mim. Deixa eu só apagar aqui. E pronto, é isso. Agora eu vou digitar aqui de novo um outro valor que não seja nenhum deles, tá? Vou colocar aqui 10. E aí ele botou o dinheiro devolvido, porque não caiu em nenhum desses casos aqui. O dinheiro não foi 1, não foi 3, não foi 7, não foi 8. Então, aí ele faz o default, o que estava aqui dentro. Então eu também posso colocar cálculos aqui dentro, operações e coisas para que me ajudem na minha programação, tá? E você observa que esse switch aqui, ele tá sublinhado com laranja, tá? Eu coloco o mouse em cima e aí ele bota switch statement can be placed with enhanced switch. Ele diz que pode ser substituído por esse enhanced switch statement. Vamos lá. Aí eu cliquei e ele fez uma versão compacta agora do switch. Que eu prefiro assim, eu acho melhor para caso nas declarações você só tenha uma linha a se executar. Aí, ou seja, você bota o case, o valor que você quer, e aí bota essa setinha aqui. Essa setinha, que é hífen e maior que, e descreve o que é que você faz. E você não precisa nem do break aqui, tá? Vou executar aqui de novo, vai ser a mesma coisa. Eu quero a Coca-Lata. Pronto, Coca-Lata foi. Então eu também posso fazer o seguinte. Eu posso colocar aqui depois dessas setinhas, eu posso botar assim, ó. Abrir chaves. E aí dessas chaves aqui, eu coloco o código que eu quero fazer. Tipo, se eu tenho várias coisas para fazer, deixa eu botar aqui assim, código. Pronto, ó, se eu tiver várias coisas para fazer, aí eu abro essas chavezinhas e coloco o que eu quero fazer. Entende? Então vou dar um Ctrl Z aqui para voltar como é que estava antes. Então esse é o switch. Quando a gente vê a estrutura de repetição, eu vou usar esse mesmo exemplo aqui, só que mais sofisticado. Então eu vou inserir o dinheiro, um valor realmente, qualquer valor que eu queira, R$50 por exemplo, e ele vai deixar eu ficar tirando os produtos da máquina enquanto eu tiver dinheiro. E aí, porém, se sobrar 20 centavos e não tem mais nada que eu possa comprar, ele devolve o troco para mim. A gente vai fazer quando a gente vê estrutura de repetição. Então é isso, espero que tenha gostado da aula Java e esse é o switch. Valeu!